Gilmar proclama a ditadura da toga. O Brasil é uma democracia e coisa e tal. Isso é uma balela tão grande, que eu explico a você que se a gente tratar deste assunto aqui no programa, no canal no YouTube, a gente corre um risco enorme, sabia? Veja, tanta loucura que eu tenho dificuldade até de saber por onde eu começo. Infelizmente, eu não tenho esperança nenhuma em Hugo Mota e Davi Alcolumbre, sinceramente. Não vejo nenhuma solução passando pelos dois. Esse é o Hugo Mota, um covarde. Ele é um covarde, ele é um frouxo e é um trambiqueiro porque tem funcionário fantasma no gabinete dele. Aliás, tinha uma fisioterapeuta. Nossa república tá caduca, então, também. É uma república antiga, não é? Ué, então assim, não faz sentido nenhum. Aliás, o STF também que tá caduco. O STF é do século passado. O STF tem 100 e tantos anos, tá caduco, então também vamos fechar e acabar com o STF, afinal de contas, ele tá caduco, já tem muito tempo, é antigo, por que não fecham? Bora assistir esse vídeo, pessoal, mas eu faço uma pergunta pra você. Depois de todas essas aberrações que você está vendo aqui no Brasil, você acredita que nós estamos em uma democracia consolidada? Veja só, os ministros se blindando, perseguindo, prendendo. O Alexandre de Moraes já rasgou a Constituição. O Gilmar Mendes agora desmoralizando o Senado Federal, mostrando para eles que eles não têm autoridade nem poder para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas deixe a sua opinião aqui nos comentários para eu saber qual é o seu posicionamento. Você concorda com o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou você acha que eles estão agindo de forma legítima e tudo o que está acontecendo aqui no Brasil está dentro da legalidade e dentro da Constituição? Bora assistir esse vídeo com esses comentários sensacionais, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Se você quiser aprender a fazer esses resultados apenas com seu celular, sem apostar, sem perder dinheiro, mas trabalhando, clica no link do primeiro comentário fixado aqui na descrição. Assista a aula que tem lá que vai te ensinar a trabalhar na sua casa. Agora bora para o vídeo. O Brasil é uma democracia e coisa e tal. Isso é uma balela tão grande, que eu explico a você que se a gente tratar deste assunto aqui no programa, no canal no YouTube, a gente corre um risco enorme, sabia? De derrubarem o canal, as maquininhas, sistema de apuração, tudo isso é muito complicado, infelizmente ainda é muito complicado no YouTube, acredite se quiser, né? A gente está sujeito a uma série de medidas contra o canal se nos aprofundarmos neste assunto. Assim, a única coisa boa que vai ter 2026 em relação a 2022 é que não será o Alexandre de Moraes o presidente do TSE, vai ser o mudinho do Bolsonaro no Marques, né? O que isso quer dizer? Não sei, mas a gente vai ter o mesmo sistema eletrônico de votação e esse sistema de apuração que não tem contagem pública e coisa e tal. Mas é um assunto sobre o qual, infelizmente, aqui a gente ainda não pode falar com toda a liberdade, né? Tem vários assuntos que ainda são proibidos, digamos assim, no YouTube. A Covid, por exemplo, é outro problema também falar sobre isso. Gilmar proclama a ditadura da toga. Na terça-feira, o decano do STF, Gilmar Mendes, deu liminar para que apenas a Procuradoria-Geral da República possa iniciar processos de impeachment contra ministros da Corte. A decisão suspende trecho da lei de 1950 que previa a prerrogativa para qualquer cidadão brasileiro. Lembram da Constituição? Todo poder emana do povo. Depois eu falo, a Globo News, coitada da Júlia do Ailib, o Otávio Guedes falou sobre isso. Ela, mas peraí, deixa eu verificar. Não, está lá escrito, é no preâmbulo, pode ter certeza. E então o plenário do STF vai analisar o tema em julgamento virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro, analisar entre aspas, né, em mais um julgamento virtual, aquele no qual os ministros depositam os votos eletronicamente. O Gilmar também determinou que a aprovação do processo pelo Senado Federal exija 2/3 dos votos, e não mais maioria simples, como consta na legislação atual, e a liminar do decano, quer dizer, o que está há mais tempo, né, na corte, desses todos que estão lá, impede ainda que o mérito de decisões judiciais proferidas por ministros do STF seja usado como argumento para a denúncia de crime, de responsabilidade. O Marcília vai ter a oportunidade de explicar cada um desses pontos. O argumento do Flávio Dino para defender esse absurdo completo do Gilmar Mendes é isso. Não, porque olha só, 81 pedidos de impeachment. O Bolsonaro teve quase 200 pedidos de impeachment contra ele.
Então isso não é desculpa. Que história é essa de que uma lei que está em vigor, que não há previsão para deixar de valer, caducou? Explica, por favor, todos esses pontos que eu trouxe aqui, para as pessoas entenderem o tamanho da ilegalidade, do absurdo, né, que foi apresentado por essa figura, desculpa, nojenta, chamada Gilmar Mendes. Veja, tanta loucura que eu tenho dificuldade até de saber por onde eu começo. Mas eu vou começar pelo o ponto mais sutil, que é o fato disso ter sido levado ao plenário virtual. A minha leitura deles levar isso ao plenário, ou do Gilmar levar isso ao plenário virtual, é que o plenário virtual hoje é o escondidinho do cinema. Sabe o escondidinho do cinema? Quando a gente tinha 15, 17 anos e queria levar a namorada para o cinema e ficar no escondidinho, a gente ia lá para o fundão do cinema. É isso aí, é o plenário virtual. Quando eles não querem que ninguém saiba o que eles estão debatendo, quando eles querem levar, enfim, os temas importantes para todos nós, ocultar dos nossos olhos, fazerem as coisas, de novo, obscenas, sem que nós tenhamos conhecimento de como elas estão sendo feitas e de que maneira que estão sendo conduzidas, isso vai para o plenário virtual. Porque no plenário físico há debate, há olho no olho, há transmissão, a publicidade, a transparência, e há inclusive pessoas que são contra essa transparência, que querem que não sejam transmitidas as sessões do STF, porque isso torna muito midiático. O não midiático é o escondidinho do cinema. O não transparente que eles vão fazer desse julgamento é o que eles têm feito com todos os assuntos relevantes da nação. Jogam para o virtual para que a gente não saiba muito bem, quando a gente vai ver já está votado. Falando à imprensa, o Gilmar Mendes defendeu a sua decisão. Se trata de proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer um equilíbrio nessas relações. No mínimo, a maioria já está formada, né? E isso o Gilmar sabe, porque ao levar para o virtual, ele já nos demonstra que ele já conversou com todo mundo, ou pelo menos com parte dos ministros, e que ele tem maioria, senão ele não jogaria no virtual. Ele jogaria no físico para poder que todo mundo ali se engalfinhe, e aí já não está mais com ele. O problema é dos debates que surgirão depois no plenário físico. Mas se ele não jogou para a galera, se ele não botou para ver atrito no plenário físico e tirou o dele da frente, ou seja, eu dei o meu voto, agora é com vocês, se ele não fez isso jogando para o plenário físico e jogou para o virtual, é porque ele sabe muito bem qual é o voto de cada um ali dentro, que ele alinhou esse voto com todo mundo e jogou no virtual apenas para que referendem a posição dele. Então é importante que a gente diga que essa decisão, que simplesmente muda a lei de impeachment e fecha o Senado, porque é disso que se trata, essa decisão é do STF, não é só do Gilmar. Ele está ali botando a cara à frente, como o Moraes tem botado a sua cara à frente há 6 anos e meio. Eu tenho dito, inclusive, que o Gilmar é a cabeça e o Moraes é a caneta desse regime que nós estamos vivendo. Bom, vamos ver agora o que disse o Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele afirmou que a decisão do Gilmar Mendes tem raiz na polarização política. Eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. O que esperar? Bom, polarização política é demais para mim. Infelizmente, eu não tenho esperança nenhuma em Hugo Mota e Davi Alcolumbre, sinceramente. Não vejo nenhuma solução passando pelos dois. O que você acha, Silvio? Não, claro que não. Mas são perfis distintos, né? Diferentes. O Hugo Mota, por exemplo, nesse vídeo que a gente acabou de exibir, Lacombe, é aquela figura. Você pode exibir esse vídeo e assim dizer, olha, quando você quiser enrolar alguém, quando você quiser enganar alguém, faça isso que o Hugo Mota está fazendo. Porque ele fala e não diz absolutamente nada. Ele está enrolando a Câmara dos Deputados com a pauta mais urgente, e eu vou insistir nisso até o final, da anistia,
ele está enrolando a Câmara há um ano. Ele está deixando uma série de mães e de pais e de avós e de avós e de inocentes que foram condenados por um golpe impossível, por uma farsa, passarem um Natal, mais um período importante do ano, da vida, longe dos filhos, né? Ele insiste em deixar famílias condenadas, porque ele está condenando famílias, por um absurdo, e os relógios vão seguir parados. Esse é o Hugo Mota, um covarde. Ele é um covarde, ele é um frouxo e é um trambiqueiro porque tem funcionário fantasma no gabinete dele. Aliás, tinha uma fisioterapeuta. Acharam lá, não sei qual é a história da fisioterapeuta. Alguém ainda vai contar. E aí, vem todas essas narrativas e esse blá blá blá, que isso tá caduco. Isso é um absurdo, não faz sentido nenhum. Bom, se a lei ser antiga significa a lei tá caduca, então não existe. O Código Penal é de 1940. A nossa república tá caduca, então também. É uma república antiga, não é? Então assim, não faz sentido nenhum. Aliás, o STF também que está caduco. O STF é do século passado. O STF tem 100 e tantos anos, está caduco, então também vamos fechar e acabar com o STF, afinal de contas, ele está caduco, já tem muito tempo, é antigo, por que não fecham? Então, assim, não faz sentido, é um argumento ingênuo, para dizer o mínimo. Coloca a PGR para ser a legitimada para impeachment de ministro. A gente sabe que o PGR, o Gonê, hoje, é a pessoa com menos autonomia dentro do Brasil inteiro. Se tem uma pessoa sem autonomia em relação ao STF hoje, é o Gonê. O Gonê é uma espécie de estagiário do Moraes, tem se comportado dessa maneira no julgamento do processo do golpe, não consegue, ele ficava feliz quando o Moraes aprovava uma pergunta dele, ou ficava preocupado com uma reprovação. Quer dizer, se essa pessoa é a responsável pelo impeachment, não tem mais impeachment. O Gonê preferiria fazer um auto-impeachment, um araquiri do impeachment, um impeachment suicida contra ele, portanto, do que impeachment algum dos ministros. E mais, não é só Gonê, mas a gente cria uma falta de autonomia no Ministério Público para o futuro. Porque os próximos PGRs que virão terão necessariamente de ser amigáveis ao STF, porque eles terão esse poder imenso. Quer dizer, imagina só, para o STF, um próximo PGR vai ter que ser logo cooptado, porque ele é um perigo, se ele não for alguém amigável ao STF. Portanto, o Ministério Público, inclusive, perde. O Ministério Público deixa de ter a possibilidade de ser um poder autônomo depois dessa decisão. E aí vem esse outro argumento do Dino também. Ah, não, isso é para conter impeachments abusivos. O Dino chegou a falar, tem 81, 82 impeachments hoje tramitando, ou pedidos, 81, 82 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Bom, se você tem 82 pedidos de impeachment contra ministros e nenhum foi adiante, é só mais um argumento de que não precisa mudar a lei nenhuma. Ou o sistema já funciona para conter esses supostos ou eventuais abusos. Se todos os 82 tivessem ido adiante, eu até podia dizer, olha só, realmente é ali uma porteira aberta. Mas não, nenhum foi adiante. Então como é que precisa mudar a lei para conter abuso? É outro argumento que beira a ingenuidade. E outra, a nossa Constituição trata, para vocês verem os buracos, a nossa Constituição trata os ministros do STF da mesma forma que trata o PGR. Ela exige que sejam tratados com igualdade. Ou seja, se a PGR é quem pede impeachment de ministro, quem pede impeachment do PGR é o próprio PGR? Então o PGR é o legitimado para pedir o seu impeachment? Olha onde nós chegamos com essa decisão do ministro Gilmar. O grande problema, Lacombe, é que se o Senado, esse Senado, que tem alguns bons senadores, mas enquanto instituição é nada, se esse Senado não deixar uma herança minimamente de institucionalidade para a próxima legislatura, talvez a gente tenha eleições que elejam senadores que não valham absolutamente nada, porque não terão função. São pessoas que serão eleitas para servir para uma função oca de sentido. O Davi Alcolumbre, Lacombe, eu até anotei quando você estava falando, ele falou assim, a questão de pedir respeito, né? Ele fala, não, ele está pedindo um Pix. Davi Alcolumbre é outro tipo de perfil, ele está pedindo um Pix, no sentido figurado. Pode ser em emenda parlamentar dele,
de aliados, que vai cair lá na conta das prefeituras. O Lauro Jardim, do jornal O Globo, disse que ele quer o comando do Banco do Brasil, só isso, né? Ele quer comandar o Banco do Brasil, entre outras tantas coisas. O Davi Alcolumbre faz esse tipo de negociata. Então, é muito difícil esperar qualquer coisa deste Congresso Nacional. Tem mais um ano, eu diria que tem praticamente meio ano, porque depois, no segundo semestre, teremos o calendário eleitoral, e, aliás, depois de abril já não teremos mais quase nada, porque os deputados e senadores, mas principalmente os deputados, eles vão pressionar para a liberação das emendas que levam aquele dinheiro. A emenda ela acaba levando aquele dinheiro para construir uma praça, para Santa Casa, para quadra poliesportiva, asfaltamento, até abril. Depois de abril, o orçamento é trancado e aí entra o calendário eleitoral. Se o Alcolumbre realmente quisesse reagir a esse fechamento velado do Congresso, né, a única coisa que ele tinha que ter feito era colocar no dia seguinte para votação em plenário um dos pedidos de impeachment. Porque, como o Marsiglia lembrou muito bem, né, são vários pedidos, mas nenhum foi adiante. Hoje já é uma missão quase impossível fazer o impeachment de um ministro. Nem o sancionado pela maior democracia do mundo com a lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, sofreu impeachment, ou sequer processo. Nem ele está blindado até hoje, porque os presidentes das casas, o Rodrigo Pacheco e agora o Alcolumbre, foram cúmplices do sistema. Então eles estão querendo tornar uma missão quase impossível numa missão impossível. Né? Agora, muito poder no PGR. Se muda a presidência por milagre e indica um PGR diferente, eles mudam a lei de novo, não tem dúvida. Porque hoje eles estão seguros porque o ex-sócio do IDP, o capacho do Gilmar Mendes, Gonê, que vendeu sua participação no negócio conjunto por 12 milhões de reais para o filho do Gilmar Mendes. O Brasil é uma promiscuidade, a gente vai falar, né? O Toffoli abusou também essa semana, né? Mas jatinho com o advogado do Daniel Vorcaro para ver o jogo do Palmeiras em Lima. Isso é o Brasil. O Brasil é um bordel a céu aberto. É promiscuidade do começo ao fim. Eles perderam o pudor. Qual é o medo real do Gilmar Mendes? Ele não esconde isso. É a eleição de 2026. É a direita conseguir fazer realmente uma maioria no Senado. Esse é o medo. É disso que se trata e nada mais. Então eu achei curioso, até que numa coluna da Andréa Sadi, saiu que ministros falaram em golpe parlamentar. Olha, é uma loucura esse discurso de para impedir golpe e dar um golpe. É o que o Reinaldo Azevedo está fazendo. Ele justifica, assim como alguns militares na época, né, que para impedir o golpe comunista valia tudo. Agora, e olha que era um golpe comunista real ali, que existia risco. Hoje, eles, sob ameaça bolsonarista, vale tudo. Então, golpe parlamentar. Eleger senadores com uma estratégia de falar: você quer tirar o Alexandre de Moraes, sancionado pela democracia americana, do STF? Isso é importante para votar em você. Isso é um golpe parlamentar, ou seja, a democracia virou golpe. A democracia virou golpe, e dar um golpe, como Gilmar Mendes deu, está tudo certo, porque é por uma boa causa. Pelo menos dessa vez, alguns jornalistas despertaram, não fizeram o papelão do Reinaldo Azevedo e companhia. Uma delas foi a Malu Gaspar, chamou de golpe. O Pablo Hortelado falou que é abusivo. O Mário Sabino falou de AI-5 do STF. A turma está indo mais direto ao ponto. Resta saber, né, se dá tempo, porque eles foram cúmplices, tempo demais, ajudando a criar o monstro que agora quer devorá-los. Que vergonha, né? Parece que aqui no Brasil é um escândalo atrás do outro. Parece que o Brasil procura se superar todos os dias. Como diz o Lula, nós estamos crescendo, avançando, prosperando, mas parece que é no nível de corrupção, arbitrariedade, perseguição política. É só isso que está acontecendo. Que é inacreditável. Os ministros parecem que são deuses. Eu acho que alguns deles se sentem deuses. Eles não podem ser perguntados, questionados, investigados, indagados, nada. Eles podem fazer tudo. Eles podem perguntar, investigar, mandar a Polícia Federal, prender, perseguir, censurar, derrubar redes sociais, fazer tudo, igual o Alexandre de Moraes está fazendo e fez com o Bolsonaro. Rasgou a Constituição com a legalidade, né, com a conivência
de grande parte da imprensa aqui no Brasil, dizendo que Alexandre de Moraes salvou a democracia e para isso ele precisava mesmo agir dessa forma. Agora, depois que ele salvou a democracia, né, que nós brasileiros estamos devendo isso a ele, né, parece que essa aqui é a realidade. Depois que ele fez todo esse trabalho de rasgar a Constituição, aí a Globo agora e alguns jornalistas já estão fazendo nota nos seus editoriais, dizendo que Alexandre de Moraes agora tem que voltar para o seu lugar constitucional, agora a democracia tem que ser restabelecida e ele não pode mais ultrapassar os seus limites. Vai dizer isso na cara dele? Vai lá dizer a ele: Alexandre de Moraes, para. Alexandre de Moraes, volta para trás do teu gabinete no escritório e fica lá apenas agindo dentro da lei da Constituição. Depois de alimentar um monstro, depois que o monstro cresceu, a pergunta é: como diminuir ele de novo? É impossível. É impossível. Ou tira de lá, na questão do impeachment, ao qual o Moraes, e ali é tudo combinado, tenho certeza, né? Se pudesse alguém, se tivesse essa autonomia, porque não existe, de quebrar o sigilo dos ministros, principalmente do telefone, o WhatsApp, quanta coisa teria ali dentro que poderia incriminar eles. Eles podem quebrar o sigilo de qualquer telefone de qualquer pessoa. Eles podem. Eles têm essa legitimidade, eles têm essa autoridade na caneta, com a toga nas costas, mas ninguém pode quebrar o sigilo deles. E se falar nisso é capaz de ser inconstitucional e eles mandar prender a pessoa. Então, eles são aquelas pessoas intocáveis, os semideuses aqui do Brasil. E alguns se sentem dessa forma. Inacreditável, inacreditável. E agora o Gilmar Mendes, vendo que o cerco está fechando para 2026, eles têm as fontes que mostram que talvez o Senado Federal, acredito que vai ser maioria na direita, então ele já está procurando um meio de se guardar, de se blindar, tanto ele como os outros. Por quê? Por que será que o Gilmar Mendes, aliás, o Barroso, saiu de forma antecipada? Por que será que o Barroso, será que estava ruim a aposentadoria dele? Estava sendo muito puxado o trabalho, ele estava muito fadigado? Ele apenas que... Será que foi isso? Ou será que essas leis pesadas, Magnitsky, o seu apartamento nos Estados Unidos que foi confiscado, o que mais? O que será? Qual é o medo dele? Será que ele também já estava olhando as eleições de 2026 e vendo que o Senado Federal poderia se fortalecer? Qual medo? O que faz uma pessoa agir dessa forma? Então, o Barroso sabe que está com as mãos sujas, decidiu antecipar sua aposentadoria e viver não sei aonde, porque nos Estados Unidos aqui não é. Viu que a sua história está manchada, porque ele foi conivente com toda a perseguição, com tudo que Alexandre de Moraes fez. Alexandre de Moraes não tem nem consciência com relação a isso aí. Então, ele é a gente nem conta com ele com relação a isso aí. Ele não tem um coração, ele tem uma pedra ali. É só uma pessoa que está ali querendo fazer maldade mesmo. Tomara que ele faça igual o que a Michelle disse para ele. Tomara que ele se arrependa um dia, né? Mas, veja só, tudo que ele fez. Em 2026, ele vai continuar fazendo. Quem foi que disse que esses ministros estão preocupados, com dor na consciência? Não estão. Eles estão querendo se blindar para fazer mais ainda. Essa que é a triste realidade. Então, quis trazer esse vídeo com esses comentários aí. Sensacional. Silvio Navarro, Constantino, André Marsiglia. Então, comentários sensacionais. Essa independência você só vai encontrar na Revista Oeste. Você só vai encontrar nesse programa 4x4, no Faroeste Brasileira. Então, é uns programas que têm a coragem de falar a verdade. Você não vai encontrar opiniões desse nível em nenhum lugar da mídia aberta. Essa aqui é a realidade. Timeline também é um ótimo jornalismo. Se você gostou desse vídeo,
Dá uma força para o nosso canal, segue, porque aqui o nosso conteúdo é para trazer essas notícias que você não encontra em qualquer lugar. Não é à toa que o Lula quer regular as redes sociais, porque ele sabe que aqui nós mostramos a verdade e ele fica nu diante do Brasil. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.